Vamos lá. Então, ontem a gente parou em Pratyahara, certo? Então, vamos refrescar a memória aqui. O que é Pratyahara? O retirar dos sentidos, né? O recolher dos sentidos para dentro. E isso aí vai implicar em quê? A gente falou que o Pratyahara é uma prática que se desdobra em 4 etapas, certo? Vamos fazer uma revisão para a gente entrar aqui. Uma prática que se desdobra em 4 etapas. Na primeira etapa, a consciência do espaço ao nosso redor e como nós estamos reagindo. A gente vai fazer uma prática de meditação, certo? E aí, no primeiro estágio, depois que a gente fez postura para trabalhar aí as nossas glândulas, para trabalhar o nosso corpo, certo? Depois que a gente fez postura, depois que a gente fez respiração para acalmar os nossos pranas, que a gente já está num estado relaxado, ou seja, o que eu quero dizer? Que a meditação não acontece. Se você acabou de chegar do serviço e vai sentar para fazer uma meditação, você não vai conseguir fazer meditação, certo? Então, você precisa de um preparo. Por isso que naquele livro lá, que a gente vai acabar fazendo uma revisão dele aqui hoje também, aquele livro lá, de meditação, aqueles passos, eles devem ser seguidos, aquele que eu publiquei, Meditação Teoria e Prática. Meditação Interior Prática, aqueles passos eles devem ser seguidos para que você possa ter um bom regimento na sua prática meditativa. Primeiro passo, então, você vai relaxar, certo? Depois que você relaxou e já acomodou o seu corpo, vai ficar mais fácil de você conquistar a meditação. Por isso que quando a gente começa a ensinar a prática da meditação, existe uma técnica de Pratyahara que chama-se Kaya Starian. Essa técnica de Pratyahara é só esse primeiro estágio aqui, ó, no máximo o segundo, onde você para e observa apenas o seu corpo, as sensações do seu corpo. Na verdade, Kaya Starian é uma prática para você treinar a firmeza corporal, manter-se firme e imóvel. Essa é a primeira prática que geralmente a gente dá no treinamento, quando uma pessoa está começando seu treinamento aí dentro do yoga, de meditação profunda. Primeiro dá para ela a prática de Kaya Starian, para ela superar o quê? Você lembra que lá naquele desdobramento do nosso assunto aqui sobre Pratyahara, lá no final, eu falei que uma das práticas de Pratyahara é o quê? A manter-se imóvel na postura. Quando a gente vê que todas as práticas antes de Pratyahara são Pratyahara, então essa Kaya Starian serve justamente para isso, para que o meditador, o praticante, ele possa sentar e se estabilizar. Esse é o objetivo dessa prática. Ele trabalha com essas, no máximo até esse segundo estágio. Então, consciência do espaço ao nosso redor e como nós estamos reagindo. Nós estamos sentados. Ao nosso redor tem cheiro chegando através do nosso sentido do olfato, tem som chegando através da nossa audição, tem visão chegando através. Então, o que nós primeiro temos que fazer? Tomar consciência disso tudo que está ao nosso redor. E como que isso tudo tem influência dentro de nós. Ou seja, como que nós estamos reagindo a essas impressões que estão chegando do exterior. Essa é a primeira etapa. Passando essa segunda etapa, observamos nossas reações aos estímulos sensoriais. É aqui que começamos a desenvolver a imunidade das influências dos sentidos. Ou seja, depois que nós percebemos tudo que está ao nosso redor e como nós estamos reagindo a essas impressões que estão chegando, já que nós temos consciência disso, agora nós vamos prestar bastante atenção como é o mecanismo, qual é o gatilho que faz com que as nossas reações estejam acontecendo devido às impressões que estão chegando. Ou seja, nós vamos observar um cheiro que está chegando, esse cheiro despertou uma memória, essa memória deu vontade causou uma reação, uma lembrança, deu uma vontade de comer aquilo de novo. Então a gente tem que entender esse processo. Isso acontece aqui, ó, nessa segunda etapa. Quando a gente começa a entender esse processo,
a gente começa a dar um passo no distanciamento dos nossos sentidos e dos objetos dos sentidos. A gente começa a distanciar. Esse é só o primeiro passo. Depois que a gente deu o primeiro passo, a gente passa para a próxima etapa. A próxima etapa é o reconhecimento dos processos mentais associados aos sentidos. Ou seja, recolhemos a mente das experiências externas e a direcionamos para as experiências internas. É aqui que a tartaruga recolhe os seus membros. Ou seja, quando nós já temos uma consciência total e completa de como é que as nossas reações estão sendo desencadeadas por conta da influência que está chegando das impressões de fora, depois que isso está muito bem estruturado dentro do seu conhecimento interno, você sabe que qualquer impressão que está chegando está despertando um gatilho para uma memória, essa memória está despertando um gatilho para um desejo, esse desejo está despertando um gatilho para um comportamento. Depois que você tem tudo isso mapeado dentro da sua prática meditativa, é neste momento que você dá aquele segundo passo. Quando então a tartaruga tira os seus membros, recolhe os seus membros para dentro do casco. Certo? Ou seja, é quando nós começamos realmente a distanciar a nossa mente do mundo. Aquele processo lá que eu falei. Você lembra que naquela última aula eu falei que quando nós estamos dormindo, é o único momento em que a nossa mente se desassocia dos sentidos? Sim. É nessa etapa você vai criar a mesma coisa. Só que ao invés de você estar dormindo, você vai estar consciente e vai se desassociar dos sentidos. É isso que a gente quer fazer nessa terceira etapa. Para então, Pratyahara começar a dar certo, que é a quarta etapa. Nós harmonizamos as atividades internas da mente. Essa última etapa só ocorre após as outras. E o conhecimento das experiências externas e internas e a aquisição de um estado de unidade delas. Isso mesmo? Imunidade. E a aquisição do estado de imunidade delas. Certo? E aí sim, Pratyahara dá certo. Ok? Isso a gente está falando de uma prática meditativa. Certo? E aí quando a gente desdobra isso para a vida, a gente descobre que ela é mais... Então... que ela é mais do que isso. A gente descobre que a gente só consegue executar Pratyahara de verdade quando a gente tem certo tipo de disciplina, quando a gente tem certo tipo de dieta. Porque tudo que está chegando são alimentos, certo? Então, prati, contra ou fora, ahara, comida, aquilo que se coloca para dentro. Então, Pratyahara é o controle sobre as influências externas. Ou seja, tudo que está chegando de fora é Pratyahara que controla. Seja comida, seja impressões através dos sentidos, o cheiro, o que você está escutando, o que você está vendo. Ou seja, a influência das pessoas. São os alimentos que a gente tem. Ó. Alimentos físicos, impressões recebidas pelos sentidos e impressões recebidas pelas pessoas que nos cercam nos nossos relacionamentos. Certo? Muito bom. Então, para a gente receber isso tudo, a gente precisa digerir. Certo? Isso tudo. Essa capacidade de digerir isso tudo, o que vai fazer com que nós consigamos realmente dirigir é um prana que a gente tem que controlar. Que é o samana vai, que eu falei ontem. Certo? Controlando esse prana, a gente consegue digerir isso aqui tudo de uma maneira. E como que isso é feito na prática? De 4 maneiras distintas. Certo? Não, de 4 maneiras distintas. Só que primeiro, antes de chegar nessas 4 maneiras distintas, a gente sabe então que Pratyahara é uma dieta. Que nós temos que evitar impressões tóxicas na forma de vários alimentos. Comida, poluição, pensamentos negativos e depressivos, relacionamentos que nos fazem mal. Ou seja, nós temos que evitar isso tudo cultivando um estilo de vida saudável. Você vai procurar estar perto de pessoas o quê? Positivas.
pessoas que você vai refinar o seu êxtase, como está no livro da lei. Você vai ficar perto de pessoas positivas, pessoas que têm ideais para realizar a grande obra. Você vai comer comidas mais saudáveis em vez de comidas tóxicas. Você vai ter hábitos mais saudáveis em vez de hábitos tóxicos. Escutar música refinada, ver programas refinados que falam de espiritualidade, que falam de crescimento, de autoconhecimento. Ou seja, você vai procurar ter um estilo de vida saudável para ter uma prática saudável de pratyahara, certo? E isso aí implica numa disciplina em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, prana pratyahara, controle da energia. É aqui que a gente vê que tudo que vem antes de pratyahara é uma prática de pratyahara. Então, as nossas práticas de pranayama vão controlar o quê? Os nossos pranas, e isso vai dar a possibilidade de quê? Acalmar as nossas mentes, acalmar os vritis da mente, quando você organiza e controla os seus pranas. 2. Indriya pratyahara, controle dos sentidos. Aí tem várias práticas, né? Trata-se do controle das impressões que chegam na mente, através dos indriyas, através dos sentidos. É justamente isso que a gente está falando aqui. Ó. Certo? Então, foco na grande obra, e o sadhana te dá a disciplina para conseguir ter esse estilo de vida saudável. Você sabe que você precisa ter uma meditação boa. Você sabe que você precisa de uma qualidade na sua meditação. Aí você vai tomar intoxicante? Você vai comer coisas que agitam a sua mente? Se você comer alho, você está agitando a sua mente. Se você comer cebola, você está jogando tamas para dentro da sua mente. Se você come carne, você está jogando tamas para dentro da sua mente. Sua meditação vai ser boa? Sua meditação não vai ser boa. Com o organismo todo intoxicado, com o organismo todo cheio de tamas, sua meditação não vai ser boa. Então, com foco na grande obra. A grande obra é realizar, unir o sujeito com o objeto. É o samadhi com todas as coisas. Esse é o foco. Se eu ficar intoxicando meu corpo, eu vou conseguir fazer isso bem feito? Não vou fazer. Daí, o foco na grande obra, a importância de você ter um sadhana disciplinado, te dá as condições ideais e adequadas para que você consiga colocar isso em prática. Para que você consiga ter lucidez, e em vez de você usar o aspecto viciado de Budi, você usar o aspecto lúcido de Budi. Eu não vou comer eu não vou tomar esse café aqui agora não, porque daqui a pouco eu vou meditar e eu sei que, esse café vai me atrapalhar, vou colocar, mas eu queria muito tomar um cafezinho, eu tô querendo tomar um cafezinho de todo jeito. Isso aí é o aspecto viciado de Budi falando, junto com Manas, e o ego junto, opa, vamos lá, aí vem Tita na memória, olha só como é que café é gostoso, você lembra como é que você tomou da última vez, foi bom? Isso em segundos, em fração de segundos. E você não percebe esse mecanismo dentro da sua mente. E aí você toma um café, eu vou tomar esse cafezinho mesmo. Pá. Se você tem foco na grande obra, se você tem foco na meta, não, eu não vou tomar café porque o café vai me atrapalhar, cara. Tem noção? Só um burro vai fazer isso. Foco na meta. É o foco na meta. O que te faz ter a escolha correta, o que faz Budi ter a escolha correta, é o foco na meta, cara. É igual o caso da baladinha lá 93. O pessoal, vamos comemorar a baladinha 93, equinócio de primavera. Vamos todo mundo comemorar no bar, tomar cerveja, faz o que tu quer dizer tudo além. Isso, Macalês. Equinócio de primavera, você imagina, tô saudando a minha primavera, a primavera da minha alma. Eu vou poder no botequim tomar cerveja? Ficar conversando fiado? Não, cara, o foco na meta é um trabalho, cara, a minha primavera, eu vou abrir a minha primavera, é um trabalho de alquimia interior. Cara, em vez de eu ir pro bar tomar cerveja, eu vou pro círculo mágico fazer um trabalho espiritual. O foco na meta. Por exemplo, a cebola, a pimenta, o alho, a gente sabe que ele excita a mente. Aí o yogi ele teria que eliminar direto da vida dele esse tipo de alimento, ou seria quando está próximo, por exemplo, sabe que depois das 6 horas não é bom comer mais nada, né? Então o cara vai no máximo tomar um chá e tal, alguma coisa mais leve. Não. Mas a dieta contínua. Existem 2 tipos de abordagem para a prática espiritual. Existe uma abordagem mais ascética. Existe uma abordagem mais liberal, mais tântrica.
Quando a gente está falando de yoga, nós estamos de yoga de Patanjali, nós estamos falando da abordagem ascética. É para a vida inteira. Então, assim, na abordagem ascética, quando a gente fala de Tantra, a gente fala da outra abordagem. Senão a gente começa a confundir as tradições, os caminhos e as práticas, e depois chega no final das contas, a gente não sabe. É igual outro dia que a gente estava conversando, aí apresentou a dúvida, não, mas espera aí, já que o mundo é uma ilusão, como é que era a história? Já que o mundo é uma ilusão, eu não sei então como é que eu vou agir. Eu tenho que agir contra o mundo que é ilusão? Como é que era? Ai, eu não lembro. Nossa, mas... Eu sei que era uma dúvida que confundia duas tradições, dois pontos de vista diferentes. Aí você fala assim com o sujeito, meu amigo, você tem que optar qual ponto de vista do universo você vai escolher. É um ou outro. Não dá pra você conciliar os dois, cara. Né? Então, dentro da prática, do ponto de vista do yoga, que a gente está falando de uma prática ascética, é necessário você manter uma dieta contínua. Por quê? O alho, ele é rajásico. Ele joga rajas na sua mente. Né? Atividade, paixão. A cebola já é tamásica. A cebola, o que ela faz? Ela tem a grande qualidade de sugar tudo de ruim que tem na terra. É igual a bucha. Tudo de ruim que tem na terra, tudo dos elementos ruins, pesados, densos que tem na terra, a cebola faz assim, ó. Mas quando você joga a cebola para dentro, você está jogando isso tudo para dentro também. É igual a bucha. Então, por isso que não se come, os yogis preferem não comer cebola, porque você está jogando muito tamas para dentro do seu corpo. E se você tem muito tamas, e se você tem muito rajas dentro do seu corpo, você não medita, porque para meditar você precisa de sattva, você precisa estar sutilizado. Tem gente que usa cebola pra tirar as energias ruins da Ruins. casa, né? Minha avó Ela usava isso. absorve tudo. Porque ela absorve igual uma bucha, cara. É por isso que os yogis costumam não comer cebola. Mas aí como é que eles usam? Porque para nós brasileiros aqui fica muito escasso, né? De tempero. Não, mas tem como você usar. A gente, por exemplo, não usa aqui em casa. Nem alho, nem cebola. Nem alho, nem cebola. Você pode usar outras coisas. Não, eu como eu estou optando por um estilo de vida mais fit, eu também não estou usando nem nenhum outro condimento. Meu é só uma pitadinha de sal e mais nada, né? Uma pitadinha, sem nada. Porque eu estou optando por um estilo de vida mais fit. É zero sal, zero gordura, zero tudo. Não uso gordura, não uso absolutamente nada na minha refeição. Mas tem como, a pessoa que não está seguindo o estilo de vida fit, mas ainda assim quer seguir um estilo de vida yogi, tem como você substituir alho e cebola por outros temperos. Você pode colocar cominho, você pode colocar curry. Você pode usar outros temperos que não precisa exatamente carregar com elementos densos. Né? Que não fica a comida, fica boa. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa. Muitas vezes a gente também não consegue manter uma dieta, uma disciplina, porque o nosso paladar é viciado. Então a gente tem que aprender a sutilizar. É o que está escrito no livro da lei. Refina o teu êxtase, em todos os sentidos. Então a gente tem que refinar o nosso paladar. Senão a gente fica só com tendência a querer coisas que estão viciando mais o nosso paladar. E geralmente o que vicia o nosso paladar é o quê? Fast food. A pessoa não consegue sair do cachorro quente, a pessoa não consegue sair do Elma Chips, a pessoa não consegue sair do miojo, a pessoa não consegue sair da Coca-Cola. Por quê? Paladar viciado. Né? Sorvetinho. Então, ok. Bom. Aí, a outra etapa nessa prática, então, Karma Pratyahara, que é o controle das ações. E aí tem várias maneiras de você praticar Karma Pratyahara. É o controle das ações. Você pode, a primeira e a mais praticada, Karma Yoga, manter-se alerta e vigilante diante de todas as suas ações. Executar todas as ações em nome do sagrado, para o sagrado. Agir sem esperar nada em troca, ou seja, como no livro da lei, sem ânsia de resultado nas suas ações. Nenhuma aplicação da vontade dá certo com ânsia de resultado. Asana Pratyahara, manter-se firme e imóvel na postura, superando os impulsos dos órgãos das ações. Você está lá sentado na postura, cocei. Deixa coçar. Está sentado na postura, deixa babar. Não mexe. Se você está treinando imobilidade corporal, não mexe. Pode cair o universo do seu lado. Não mexe.
Você vai treinar. Karma pratyahara. É superar realmente os seus impulsos. Monavrata. Isso aqui, ó, voto de silêncio. Não fala. Pelo menos 2 horas por dia. 2 horas por dia no sadhana. Não fala. Um momento especial para você entrar dentro de si, cara. A gente fala muito. A gente fala muito por quê? Porque a nossa mente só vive na superficialidade. Quando nós aprendemos a nossa prática meditativa a entrar, quando o pratyahara acontece de verdade, quando você consegue desligar sua mente do exterior e levar sua mente para dentro, naturalmente você tem um impulso interno de manter-se em silêncio, cara. É uma característica daquela pessoa que se observa falar pouco. Como a nossa mente vive o tempo todo acorrentada aos sentidos, como a nossa mente vive o tempo todo acorrentada aos objetos dos sentidos, a gente não consegue olhar para dentro. E aí a gente fica falando, fica aquela... como se existisse uma caixa de estática o tempo todo na nossa mente e a gente conectado nessa caixa de estática. Um zoom, zoom, zoom o tempo todo. Falando. Cara, você precisa o quê? O yogi fica quieto. A gente fala muito. Jejum. Por um período de tempo. É uma prática de karma pratyahara. Porque você querendo comer, precisando de comida. Você está lá fazendo jejum, já tem o quê? 2 horas, 3 horas, 6 horas. Você não coloca nada. Aí você está lá, você está dentro da sua prática espiritual. Você cheira um pãozinho de queijo do vizinho, um café do vizinho chegando no seu ouvido, no seu nariz, e você, cheio de desejo, e você ainda assim se mantém em jejum. É uma maneira de se disciplinar os seus sentidos. Aí você vai falar assim, mas, cara, é uma prática tão sacrificante, a gente tem que se sacrificar dessa maneira? Mas é isso, cara. A purificação, ela demanda sacrifício. E o que todos os mestres eles dizem é real. Quando você se sacrifica um pouquinho no início para vencer isso, o que você ganha depois é tão melhor, mas é tão melhor e é tão superior, que esse sacrifício fica parecendo nada. Quando você recebe o que vem depois, é tão bom que você fala assim, caramba, eu faço esse sacrifício quantas vezes na vida for necessário para mim ter isso. Não vai ser mais sacrifício, né? Deixa de ser sacrifício. Você começa a ter a sua prática espiritual como sua aliada, seu amigo, como um remédio controlado. Você toma todo dia tranquilamente. Você fala que esse sacrifício produz até um estado de serenidade, né? Porque como é doloroso ali naquele momento, você fazer o sacrifício, você se mantém ainda firme naquilo. E a gente tem que lembrar que quem está se sentindo sacrificado sempre é o ego, né? É o ego que sente que está perdendo alguma coisa. Porque o Purusha, porque o Drashta, o sagrado anjo guardião, o Atma, ele não está nem aí, cara, se você está com fome ou não. Ele não está nem aí se você está com frio ou não. Então, quem sempre vai sentir é o ego, não tem jeito. Né? Mano Pratyahara, que é o controle da mente. Isso a gente faz o quê? Com Antarmona, que é a própria prática da meditação. Né? Então, chegamos aí a uma revisão sobre o que é Pratyahara.